Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo aqui, já peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, Flamengo, com notícias de pré-jogo, pós-jogo e análise completa aqui para você não perder nada do time mais querido. Rubro-negro também, né? Vamos conversar com o Pedro Henrique Torre, porque a torcida do Flamengo está preparando não só a festa dentro, mas fora do estádio, até vaquinha, e isso foi muito interessante, até como os jogadores entraram também, colaboraram com os torcedores, mas mesmo assim, Pedro, alguns ingressos ainda estão disponíveis. Você sabe exatamente qual é o setor? Como você falava ali, são os ingressos mais caros, é isso? Tudo bem, Bruno? Um abraço novamente aí para você, beijo para Mari Spinelli, Mari Pereira, um abraço para o Marra. Pois é, a gente falava sobre essa questão aí dos ingressos mais, setores mais caros, né? Leste, tem o leste superior, leste inferior, também o Maracanã Mais que tem buffet, enfim, toda aquela questão assim de serviços comes e bebes, tá no preço ali de R$ 4.500, para quem não é sócio-torcedor. A gente está dando os preços para quem não é sócio-torcedor, porque foi o grande motivo da discórdia ali. O setor norte, que é considerado, entre aspas, o mais barato, de R$ 400, é para quem não é sócio-torcedor. E esses setores mais, entre aspas, baratos foram os que se esgotaram mais rapidamente. O Sul, por exemplo, onde vai ficar também a torcida do São Paulo, R$ 700, esgotado também. Então ali, leste superior, leste inferior, R$ 1.000, R$ 1.200, se você entrar no site lá, ainda há essa possibilidade. O mapinha ali ainda está um pouquinho colorido, o que significa que o setor ainda está disponível para compra. Isso causa até estranheza para muita gente, porque geralmente jogos do Flamengo se esgotam muito rapidamente, né? Você pegar aí ano passado contra o Corinthians, salvo engano, em poucas horas se esgotaram os ingressos para a partida. Eram ingressos mais baratos também, sempre bom colocar entre aspas. Então isso causa um pouco de estranheza, sim, nesse sentido. E aí, enfim, fica essa expectativa se vai ou não se esgotar. Muito provavelmente sim, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, a carga total ali 56 mil, em torno de 56 mil para venda, porque você tem ainda camarotes, as cativas do Maracanã, que é o pessoal que tem direito, comprou lá na fundação do estádio ainda, então frequenta sempre que possível, tem um direito aos seus assentos. Tem também as gratuidades aqui no Rio de Janeiro. A questão de meia entrada e gratuidade é um dos argumentos utilizados internamente até pela diretoria do Flamengo, pelos preços elevados, para balancear a situação, tem oferta e demanda, enfim. Há muitas justificativas, e a torcida do Flamengo tentando fazer uma festa aí para, enfim, mobilizar bastante esse Maracanã aí, que é uma preocupação com a atmosfera. Será que um público mais elitizado vai conseguir transformar a atmosfera do Maracanã? Então foram arrecadados aí numa vaquinha online mais de R$100 mil, com participação de jogadores, até jogadores que gostariam de jogar no Flamengo, como o Wendel, que está lá na Rússia. O Flamengo já tentou, enfim, foi anunciada a participação deles também, contribuindo para essa festa aí, que vai ter mosaico, enfim, mosaico 3D, fogos, aquela situação toda que muita gente já está acostumada, talvez um pouco daquele inferno que o Flamengo já fez bastante, mas é essa atmosfera aí. Então você vê que, por um lado, há preocupação com a atmosfera, e pelo outro, a preocupação também com os preços. Será que vai esgotar ou não os ingressos para uma final, uma decisão de Copa do Brasil no Maracanã? Boa, a gente vai falar sobre isso, tá? Quero ouvir o Mário Marra e também a Mari Pereira sobre todas essas questões. E vocês já debateram muito isso, mas eu não consigo conceber o preço desses ingressos, cara. Acho que nem tanto ali os de 4, 5 mil, mas a questão é o mais barato ser R$500. Enfim, né? Vamos chamar o Tem Vinícius gente disposta a pagar R$4 mil, eu não acho que é um problema. Agora a questão é você ter o mais barato a R$500. Mais acessível, né? Mais acessível a R$500 ou a R$300 que seja. Vamos com o Vinícius Nicoletti trazendo o lado do São Paulo nessa história, como visitante e como mandante também, Nicoletti. É isso, Mari. Ganha o futebol brasileiro com essa decisão. São Paulo teve muitas dificuldades, além da questão do preço, né? Mas mais do que isso, teve dificuldades para conseguir comprar o ingresso. A gente acompanhou muitas reclamações.
com problemas ali do site, né, que não disponibilizava, e aí quando aparecia, em 1 minuto depois os ingressos já sumiam, e o São Paulo... Eu passei isso com a Taylor Swift. Nota atrás de nota, também, né, e o São Paulo ali nota atrás de nota tentando explicar o que estava acontecendo, justificar, e esse foi, inclusive foi tema ontem do... Roda Viva, né? Com o Júlio Casares, e a Aline Fanelli, inclusive, fez as perguntas que o torcedor do São Paulo queria a resposta. O São Paulo ainda não, e o presidente respondeu ali da maneira dele, né? O Júlio Casares, ele é bastante articulado, ele reconheceu que existem problemas e disse que a intenção dele é corrigir. Mas o fato é que para a Copa do Brasil, o torcedor de São Paulo já enfrentou esse problema, né, Marra? E vai enfrentar. Né? Esse aí já enfrentou porque está desesperado e vai continuar enfrentando porque, por exemplo, o torcedor tem direito de ir ao Maracanã. Tem os ingressos reservados, mas ele ainda não tem informação. Se ele entrar no site do São Paulo, não tem. Se ele entrar no site da torcida organizada da Independente, tem. Porque a Independente coloca aqui, ó, o clima é de guerra esportiva, né? Eles fazem a convocação. Irão cerca de 3.500 guerreiros dispostos a calar 60 mil vozes. Nessa semana, informações sobre os ingressos da primeira partida da final. Então, se você quiser informações dos ingressos, não entre no site do São Paulo, entre no site da torcida organizada. É o que diz aqui a torcida organizada. Lembrando, os ingressos do jogaço da volta estarão à disposição na Casa Independente, conforme o ranqueamento dos nossos associados. Então, assim, o associado do São Paulo ainda enfrenta problemas, mas está sendo mais transparente ou com mais clareza no site da torcida organizada. Ontem, no Roda Viva, o presidente foi questionado sobre ingressos para a organizada. Ele respondeu que o São Paulo não disponibiliza para a organizada os ingressos, mas que a organizada compra os ingressos do São Paulo. E disponibiliza para os associados da organizada. E que ele entende que é correto favorecer a torcida organizada que está em todos os jogos, nos jogos ruins, nos jogos bons, enfim. É uma discussão que a gente também sempre tem, não só com São Paulo, mas com outros clubes, esse favorecimento para a organizada. Só muda o nome do clube, né? Eu entendo também. O torcedor, plateia, a gente já viu isso com todas as camisas. Ele perdeu, tomou um gol, tomou o segundo gol, ele já começa a fazer filminho de celular, tal, ali. E o torcedor que está lá em todos os jogos, ele não, né? Isso está na pele dele, eu entendo também. Só que o torcedor, o sócio do São Paulo, informação do Vinícius, e que você confirma, né? O torcedor sócio do São Paulo, ele quer saber do ingresso, porque às vezes ele mora no Rio. Às vezes ele vai para o Rio. No Rio é uma cidade turística. Claro. E ele não tem acesso a essa informação. É um negócio meio complicado, né? E não é que está muito longe, né? E é uma final, aqui, né? É uma final. E pode ser o primeiro título do São Paulo, né? Tem ainda da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Por isso Copa a do concorrência Brasil, né? toda, Sim, né? Os ingressos todos esgotados, né, Mari? Agora, do lado do Flamengo, Mari, porque depois eu vou até jogar para o Pedro sobre isso, mas eu sei que vocês já devem ter debatido isso 1 bilhão de vezes aqui nesses últimos dias sobre os ingressos, mas para mim, eu não consigo conceber que um ingresso de um jogo de futebol, isso não para esse, tá? Não é uma novidade, uma exclusividade desse jogo, mas estamos falando dele. Custa um salário mínimo, custa metade de um salário mínimo, custa o dinheiro que uma família precisa para manter... Compromete a renda. Compromete a renda de uma família, e aí o resultado é esse. Tem ingresso sobrando lá do lado do Flamengo, da maior torcida que a gente tem nesse país. Pois é, e é uma discussão que ganha... Você vai dizer que tem flamenguista, todos os flamenguistas que querem ir, eles já compraram. Ou tem flamenguista doido pra ir e não consegue ter o ingresso. Claro que tem gente querendo ir. Óbvio, tem todo tipo. Tem o que já comprou, tem o que gostaria muito de ir, tem o que ainda tá pensando que maneira que ele vai, enfim. E é uma discussão que... E tem o que largou mão. Cara, não tem como. Que não tem nem possibilidade, né? Assim, a partir do momento que saiu ali uma tabela de valores, ele já foi excluído da festa, provável, possível festa, enfim, do time dele. E é uma discussão que a gente não vê muita margem para retroceder, né? Porque fica cada vez mais caro. Tudo cada vez mais caro, tudo cada vez mais distante do torcedor comum. É o torcedor que, se o time dele vai para uma final de Libertadores, ele está excluído porque, afinal, nem aqui né? Agora vai ser, mas as outras não aconteceram aqui. E quando é fora, a viagem é muito cara, fica muito distante, os ingressos ficam muito mais caros ainda. E aí, quando tem a possibilidade de uma competição nacional que parece ser um pouquinho mais
palpável, os ingressos caríssimos. Eu sou super contra. Tem gente pagando viagem de final de Libertadores, parcelado em 45 vezes. Mas pagando, tem que entender o lado do clube. O clube precisa... É muito a mais, é muito acima do tom. Eu acho que o equilíbrio ali, o clube ele não está se esforçando muito para chegar num lado bom para os dois. O Pedro falou da vaquinha, né, Pedro, para a festa ali fora e dentro do estádio, e eu até achei muito legal, interessante mesmo, uma sugestão que o Eric Faria, o nosso colega, deu, porque o valor acho que foi até acima do que eles esperavam, né, Pedro? Aí o Eric falou assim, poxa, podia então, já que sobrou o dinheiro, podiam então comprar ingressos para os torcedores que não conseguiram e que não têm condição. Aí eu parei para pensar o seguinte, imagina que, sei lá, eles orçavam a festa em 80 mil e arrecadaram 100, sobrou 20. Você vai comprar 20 ingressos. Quer dizer, você não compra nada, né? Não. O ingresso não é, Pedro, porque até isso, né? Porque os que sobraram, a partir de R$ 1.500, R$ 2.000. É muito caro. Pois é, né, Bruno? Nem tinha parado para fazer essa conta exatamente, mas é isso aí. Se eu for comprar no Maracanã mais, então, que tem um buffet ali, você compra 4 ingressos, que custa 4.500 cada um. Então, parece realmente muito fora de propósito. Assim, chocou bastante, Bruno. Assim, conversando com as pessoas e até muita gente que está acostumado com preços muito fora do padrão até do futebol brasileiro, que são os preços praticados pela diretoria do Flamengo, chocou bastante assim o universo rubro-negro. A gente que frequenta a Gávea, frequenta os jogos, frequenta o dia a dia, assim, conversa, chocou muito, o pessoal foi muito utópico assim, de como o preço ficou fora mesmo de mão. E aí o pessoal não entendeu muito bem internamente, como eu já disse, justifica-se por conta, enfim, de dar uma prioridade. O Flamengo decide lá, então a última chance de fazer uma super festa é na domingueira aqui no Maracanã, jogaço de bola para a gente acompanhar. A discussão que está permeando o tema Flamengo hoje é o seguinte, o Arrascaeta parece que está ali por volta de 50% da sua capacidade, 50% a 60%. A pergunta que eu quero fazer para vocês, vai para o bola ou bullying all-in no domingo e arrisca machucar lá com 10, 15 pés direto, ou segura, vai com o que tem e guarda o Arrasca para a segunda partida lá no Morumbi? O que vocês fariam? Bom, você tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você tem 5 dias. Eu ia perguntar como é que ele estava. Se ele está sentindo 60%, 70%, eu botaria para jogar pelo menos um tempo. Eu boto porque... Tudo bem, o Arrascaeta não estava sendo aquele jogador que ele já foi, ele estava com isso, estava... Pode falar o que for, mas esse cara, quando joga, o Flamengo é um outro time. É outro time. É outro time. E ele jogando 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, o Flamengo é outro time com ele dentro do campo. E eu acho que a presença dele nesse primeiro jogo tem uma influência que vai muito além do campo. Contagia a arquibancada. Se o torcedor que está no Maracanã sabe que o Arrascaeta vai para o jogo, por mais que ele não esteja 100%, o torcedor já tem uma esperança a mais. Então, eu acho que isso influencia até mesmo no ânimo, no astral de quem vai estar no Maracanã. Mas, de repente, para resolver a partida logo agora e vai para o Morumbi com o resultado debaixo do braço? Acho difícil, porque eu acho que vão ser 2 jogos duríssimos. Eu acho que vai ser bem apertado, bem apertado. Vai me surpreender se algum time vencer por 2 gols de diferença, por exemplo. E assim, a Tirso ainda tem um detalhe que eu acho que faz lá a diferença, que é o Dorival conhece esse time aí. Porque o melhor Flamengo dos últimos anos pós-Jesus foi o Flamengo do Dorival, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. O Dorival conhece bem, né? Individualmente, né? Os atletas do Flamengo, por ter trabalhado. Também um aspecto de jogar no Maracanã, ele sabe bem como funciona a torcida do Flamengo diante desse cenário. Agora, em relação ao Arrascaeta, eu não colocaria não. Porque você ganharia mais uma semana. A não ser que você bote no segundo tempo. Entra muito, como o Amanda falou, o departamento médico do... Porque não tem jeito, é o cansaço, é o desgaste, entra um monte de coisa. Não, pô. Eu fui tentar marcar. Pra que marcar? Não marca não. Fica assim, ó. Quando a bola vier, você joga. É um baita jogador realmente que acha o passe com muita qualidade. Mesmo ele não estando no 100%, a gente já viu que ele consegue trazer uma qualidade muito maior no campo ofensivo do Flamengo. Ele cria as situações bem claras, mas é um risco, pô. Se você bota ele, mesmo ele não estando nem 50% ou mais, é sempre um risco. E aí você pode utilizar ele no segundo tempo. Assim, você vê ali, ele botando a mão, realmente foi uma lesão
que foi grave, né? Não é... E é músculo. O músculo, ele é muito... Não tem uma certeza exata. Mesmo você estando ali na recuperação, a exigência do jogo, ela te faz com que você vai ter uma intensidade maior. Você no treinamento, você consegue ainda dar uma poupada ali e tal. Mas no jogo, não. No jogo, você vai a 100%. Você vai esticar uma perna, porque você precisa esticar a perna em algum certo momento. Você vai ter que, às vezes, voltar para marcar. Você não tem como jogar trotando. Então, assim, é um risco. Mas é válido esse risco para essa primeira partida? Eu acho que sim, utilizar ele no finalzinho do jogo, não começar ele como titular. Vamos ver uma arte do Flamengo com e o Flamengo sem Arrascaeta para ilustrar o que o Bigode falou. Bota aí. Ó, Flamengo com Arrascaeta, 38 jogos, 23 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, quase 70% de aproveitamento, que é praticamente, quer dizer, 71, 72 de aproveitamento de título brasileiro. Quase lá, né? 8 gols e 12 assistências. Flamengo sem o Arrasca. 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O aproveitamento cai para 52,9%. Cai 15% aí. Até que é meio equilibrado, mas é o que o Bigode falou. É o diferencial. Eu sou o cara mais conservador. Tô com a Tirso. A não ser que chegue sábado, o cara treine, faça rachão. Aí é outra parada. Mas hoje, 50%, 60% eu não arrisco quebrar o brinquedinho, não. Eu guardo por outro jogo. É equilibrado muito por conta dos empates, né? Porque se a gente for observar o número de derrotas, quase que o dobro. E o Flamengo perde quase que a mesma coisa. Então, assim, são 20 participações diretas em 38 jogos. É muita coisa. Ainda mais para um cara que é o meio-campista, né? E ele não está no seu melhor momento, né? Ele já esteve muito melhor. A gente já viu o Arrascaeta Agora, muito o que eu falo para os senhores do chinelo? O que vocês já aprenderam sobre o destino? O que é o destino? Eu lembro dessa história aí. Tá igual o Baiano também, na preguiça danada de falar. O destino é o seguinte, você que tá em casa a sandália aí, da tua mãe. Tu joga, fez M, ela volta. Derrubou o vaso de planta. Mãe... Fulano, ou o pai, né? O avó, o avô. Aí tu mete o pé sobre o sofá. Aí a mãe pega o chinelo e faz assim. Isso. O pai. Aí tu já tá lá na esquina, pega aqui no coque. Esse é o destino. Ele te pega na curva. Ainda bem que não pode mais fazer isso. Então esse destino não vai dar certo. Calma, jovem. Quis o destino que a final do Flamengo da Copa do Brasil, da qual ele é campeão, fosse contra ele. Dorival Guardiola, o Lula Molusco do São Paulo. Já temos um capítulo aí que o destino confia que é uma sandália. Só que a gente esqueceu que a sandália tem 2 pés, é um par. Então tá com um e o destino dessa vez pegou o outro. Por quê? Muito provavelmente, se o Arrasca não recuperar, o Flamengo vai ter que jogar com Pedro e com Gabi. Que o único cara que fez jogar foi ele, Dorival Guardiola. E aí, meu irmão, é 1, 2. Será que ele bota isso? Bota na tela aí, Arte, pra gente ver uma coisa. Meu pai do céu. Gabigol e Pedro, põe aí pra mim. Aí, alô, separados. Pedro sem Gabi. 19 jogos, 8 como titular, 5 gols, 1 assistência, 12 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. 71% de aproveitamento. Gabi sem Pedro. 22 jogos, 15 como titular, 5 gols, 2 assistências, 14 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 71% também. Mas eles não começam o joguinho juntos desde 27 de maio. Ou seja, vai botar para jogar logo na final, para caracterizar as duas havaianas, as duas Kenners do Dorival. Olha os números. Mas aqui é 100, né? Aqui é 100. É um sem outro. Eu não sei. Primeiro que eu não sei se... Que é muito bom aproveitamento sem ser os dois. Mas eu não sei se eles vão jogar juntos, não. Eu acho difícil. Aí você pode reclamar com o João Lito, que tá ali em cima naquela quadra. Não, mas é absolutamente válido, porque é um debate que a gente vem tendo. Sabe quando é que o São Paulo vai dar esse gostinho pro Dorival e pra imprensa e pra gente aqui? Nunca. E já deu pra ver que... Não vai botar, porque a gente vai falar, agora vai usar o esquema do Dorival. Claro que a gente vai falar isso. Não, mas quando ele usou também não foi tão bem. Não foi? Não foi tão bem. Até porque os dois não estão... Justamente, então eu acho que... É claro que há um debate, há essa expectativa, essa possibilidade, mas aí eu acho que o São Paulo vai ser um pouco mais conservador. Ele vai manter um pouco mais do que ele vem fazendo, talvez até jogue mais uma vez com a linha de 5 lá atrás, o que não me surpreenderia. E aí lá na frente ele bote um jogador mais rápido, por exemplo, um Everton Cebolinha. Eu não duvidaria não, mas
Se jogar Pedro e Gabigol da maneira que eles jogaram no dia 27/5, melhor não botar nada. Mas Luiz Araújo também tem processo de recuperação igual a Arrasca no mesmo momento. Só que para amanhã, contra o Atlético Paranaense, os dois já treinaram juntos. É informação que para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense, o Furacão, os dois podem jogar juntos. Aí vai que o Flamengo ganha de 4-0. Se bem que o São Paulo não repete escalação, então não tem nem exatamente chance. Como diz o Bruno Formiga, tem nem perigo. A gente vai ficar matutando aqui um monte de jogaram pra caraca, mas ele vou lá, gosto de inventar. Aí ele bota o lateral direito na ataque. Eu tava vendo o corte do Lisca no Charla Podcast e ele falando quando ele enfrentou o Atlético Mineiro do São Paulo. Aí na final do Mineiro foi América e Atlético. Aí no primeiro jogo o Jair fez um dos gols da vitória do Atlético e no segundo jogo ele tava no banco. Aí o Lisca falou que já conhecia o Jair, né? Falou, pô, o que houve? Tá no banco? Aí ele falou, aqui no Atlético você não pode fazer gol. Se você fizer gol no próximo jogo, você tá no banco. Então assim, mas é sintomático. Ninguém é maluco. O Hulk é maluco? Não. O Jair é maluco? Não. Teve outro que falou pro Benja lá também, o Alex, eu acho, se eu não me engano, do Sampaoli. Todo mundo fala a mesma coisa, que o cara é doido, não tem coerência. Um dia ele dá bom dia, outro dia não dá. Aí ele é titular na final, você faz gol, depois você sai. Então assim, tá claro. E não descobriram isso agora também, né? Porque todo mundo se fala. Enfim. Breakzinho e volto para falar sobre o Luiz Castro. Ô Luiz Castro, antes do senhor nascer, que o senhor também já é um senhor de idade, o Botafogo já era considerado glorioso. Vou pro intervalo com essa frase. Antes do senhor nascer, senhor Luiz Castro, o Botafogo já era chamado de glorioso. Então daqui a pouco a gente conversa. Volto já. Vamos lá, novidades, tá? Novidades que eu tenho de apuração em relação ao Flamengo que vai pegar o Atlético Paranaense nessa quarta-feira. Repito, não será um ensaio para a final da Copa do Brasil, porque o São Paulo não repete escalações. Dessa vez ele será forçado a fazer mudanças. Uma delas, Bruno Henrique suspenso, como estava muito bem aí no VT. Quem mais treinou na vaga do Bruno Henrique durante esse período preparatório para esse duelo foi Everton Cebolinha, ao lado de Pedro e Gabigol. Então podemos ter um ataque aí, esse trio ofensivo. Cebolinha, Pedro e Gabigol. Matheus Cunha, que estava com a seleção olímpica, está relacionado, vai viajar. E uma outra novidade é o zagueiro Cleiton, que foi campeão brasileiro sub-20 pelo Flamengo recentemente. Tem treinado muito bem com o time profissional e São Paulo relacionou esse jogador também. Ô Pedrosa, o Vene já fala há algum tempo desse zagueiro Cleiton aqui pra gente, da qualidade desse zagueiro, né? Gosto muito, zagueiro canhoto, um cara que vem cada vez mais treinando bem lá no Flamengo e assim, em muitas oportunidades já deveria ter tido chances com vários treinadores do Flamengo, mas mesmo assim continuou trabalhando, continuou seguindo seu caminho. Eu acho que é um cara que surge como uma excelente opção e é mais um jogador formado no Flamengo. A gente tem que lembrar, o Flamengo acabou de ser campeão brasileiro nas categorias de base. É uma categoria de base que consegue formar jogadores e integrar eles a um time que também já está pronto, no sentido de grandes jogadores. Então é muito mais fácil a adaptação desses atletas e o Cleiton tem tudo para ajudar o Flamengo. Eu posso dar uma opinião sobre o goleiro? Porque o Matheus Cunha está relacionado. Só que, gente, o Matheus Cunha não estava treinando com o time durante esse período. Quem estava treinando com o time... Mas estava em atividade com a seleção. Tudo bem. Mas eu acho que, assim, que momento será o momento ideal para o Rossi fazer sua estreia? Estamos falando de um goleiro que veio para ser titular, estamos falando de um goleiro que está há mais de 70 dias no clube, estamos falando de um goleiro que ainda não teve a sua oportunidade. Quando terá? É agora. Como ele é com os pés? Eu confesso que eu não tenho essa sabedoria para Os argentinos poder falam falar. que ele é ok, não é nada absurdo, mas é um goleiro que é muito bom com as mãos e pegador de pênalti. Que é importante, né? Eu não sei gente. A opinião de vocês. Mas a minha humilde opinião da década de 90, que eu sei que não vai ser a mesma do Pedrosa, é que o goleiro precisa mesmo, ter muita velocidade de reação e ser muito bom com as mãos. Aí também pode treinar o pezinho. Mas, vamos escolher o fulano de tal, que ele é melhor com os pés, mas ele como goleiro é um pouquinho inferior do que o outro. É um complemento. Eu não entendo essa escolha. E ainda tem um detalhe sobre o Matheus Cunha. Isso não pode passar batido. Dos 3 gols que o Flamengo levou do Olímpia na eliminação da Libertadores, ele teve culpa em 2. E agora, no amistoso aí recente da seleção olímpica, na minha opinião, o gol que a seleção brasileira pré-olímpica tomou era uma bola defensável. E ele era o goleiro. Então, assim, estamos falando de um goleiro que não vive a sua melhor fase. Na verdade, eu acho que ele vive, mas ele é jovem e ele, na verdade, quantas vezes a gente não chegou nesse programa e falou
Gente, se não fosse o Matheus Cunha, o Flamengo teria tomado a taca. Se não fosse o Matheus Cunha, o Flamengo teria um placar mais elástico. Mas se não fosse o Matheus Cunha, o Flamengo talvez não teria sido eliminado da Libertadores. Então, é essa irregularidade que a gente encontra num jogo, um goleiro um pouco mais jovem, isso é natural. Fernanda Maia, eu acho que a gente pode analisar que o Matheus Cunha não é o goleiro do calibre que os torcedores do Flamengo querem pro gol do Flamengo. É isso. Mas falar que ele tá mal, não tá que ele mal. merece Eu tô pro banco, contigo. não é verdade. Irregular. Nem irregular, Vinícius. Se for colocar numa média, ele tá melhor do que está pior. E, inclusive, esse cara foi premiado com uma convocação para a seleção pré-olímpica. Uma boa frase, está melhor do que está pior. O Marcos falou isso num podcast, o Marcos Goleiro falou, eu odiava ir pra seleção, sabe por quê? Lá eu não jogava, aí quando eu chegava aqui, o cara do Palmeiras estava pegando. Então, eu não acho justo com o atleta você colocar ele no banco por ele ter sido convocado. Não tô dizendo colocar ele no banco. Não, mas pela circunstância. Eu tô dizendo assim, você dá uma oportunidade ao Rossi. É agora. Quando vai ser? Eu não estou defendendo o Matheus Cunha reserva na final da Copa do Brasil. Isso eu não defendo. Acho que o Matheus Cunha tem que ser titular na final da Copa do Brasil. O que eu defendo é uma oportunidade ao Rossi nessa quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Eu sei que você quer falar o negócio do goleiro. Sobre os pés. É essencial hoje. Não existe um goleiro que seja maravilhoso debaixo das traves e que não saiba jogar com os pés num time que prioriza a posse de bola. Eu também acho. Mas o Matheus sabe, não sabe? Não, ok. E sabe jogar com o pé também. Bota aqui. Bota aqui na enquete. Bota no Twitter também. A gente o São Paulo gosta, o Ramon Menezes elogiou. Põe aí também que o Diniz é um cara que escolheu, inclusive, o Ederson por essa opção, não foi? Vai na enquete aí, Fernanda. Hashtag SBT Sport Rio. Quem que é? Eu amo vocês, cara. Tava com saudade. São Paulo... O que foi que ele me deu O Pedrosa voltou meio paulista, né? Olha! 4 dias lá, ele voltou assim. Nome de Tite ganha força nos bastidores do Flamengo aí para a temporada de 2024. Essa notícia saiu aqui pela TNT Sport. Ex-treinador da seleção brasileira virou aval de jogadores aí para comandar a equipe na próxima temporada, se tratando aí já da temporada 2024, né? Segundo o Landim, Sampaoli ficará até o final dessa temporada. Então, satisfeito com o trabalho aí do técnico Jorge Sampaoli até o elenco, o Flamengo aprova aí a chegada de Tite para comandar o time aí para 2024. Segundo a informação do Portal Dias, o presidente Rodolfo Landim deve se reunir com o ex-comandante da seleção brasileira nos próximos dias, com perfil a paixão mais atencioso com os atletas, com um estilo de jogo mais atrativo aos olhos dos jogadores rubro-negro. Tite ganha força aí nos bastidores aí do Flamengo. Os jogadores do Flamengo também apoiam. O presidente Landim deve reunir aí com o empresário, com o Tite aí nos próximos dias para ter um acerto aí dessa contratação. Tite já estaria contratado para comandar o Flamengo aí na temporada 2024, galera. O que vocês acharam aí dessa notícia? Quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião.